Boa noite a todos, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe. Está no ar mais uma live nesta noite, para a honra e a glória do nome de Jesus. Eu quero aqui nesta noite convidar você para estar aqui conectado, juntamente aqui nesta live, neste culto ao ar livre. Estou aqui em praça pública, o ambiente está muito agradável. E graças a Deus o Senhor nos proporciona essa oportunidade para estarmos aqui adorando, bendizendo e exaltando o nome santo do Senhor. Você desde já é o convidado especial, onde você estiver aqui no Brasil, qualquer lugar onde você se encontra, estação de metrô, dentro do trem, se estiver em ônibus, em carro, a pé, de bicicleta, não importa. Mas nesta noite quero chamar a sua atenção para nós estarmos aqui cultuando a Deus, e com certeza nesta noite tem uma palavra de Deus para o teu coração, uma mensagem profética, uma mensagem evangelística. Jesus disse aos seus seguidores que este evangelho deveria seguir e ser pregado a todos os que creem. Jesus disse: portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, né? Todo aquele que crê será salvo, e aqueles que não crêem serão condenados. E estes sinais seguiriam aos que creem. Então os sinais estão aí, as evidências, né, que Jesus Cristo ele repassou para os seus seguidores. E nós estamos aqui com o propósito de evangelizar e levar a mensagem de Deus, né? Jesus disse: ide e fazeis nações de discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então Jesus diz que nós devemos evangelizar e levar a mensagem às pessoas. Amém? Que Paulo disse: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus e salvação de todo aquele que crê. E a Bíblia diz que nós devemos evangelizar, levar a palavra de Deus, porque esta é a missão da igreja, esse é o papel daqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Onde você se encontra, se você está em trabalho agora, está em intervalo, está indo para o serviço, está com os fones de ouvido aí e já está visualizando esta mensagem, essa live, quero convidar você para você curtir, comentar, compartilhar. Você possa também compartilhar para outros amigos, que outros sejam alcançados por esta palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, quero aqui louvar um hino. O hino de número 18 é um hino evangelístico, é uma mensagem evangelística. Hino da harpa de número 18. Se você tem uso de uma harpa, convido você para louvar junto comigo. Grata Nova é o título desse louvor. Amém? Então, adora a Deus também nesta noite junto conosco. Fica ligado aí, fica atento. Deixa alguma coisa que você estiver fazendo para depois, porque a melhor coisa é estar na presença de Deus. A Bíblia diz que aquele que é de Deus escuta as palavras de Deus. E bem-aventurados são aqueles que ouvem, leem e guardam a palavra do Senhor. Amém? Hino 18. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com oferta e obras mortais, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem, propiciar o seu Criador. Meios de salvar se inventam, clama e roga em seu favor, a suposto mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor.
escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Amém? Deus, ele é luz, Deus, ele é amor. A Bíblia diz em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele nos amou de tal maneira, disse João, sem explicações, sem encontrar explicações em razão deste grande amor. Ele não encontrou palavra para descrever o tamanho deste amor que Deus teve pela raça humana, que Deus teve por cada um de nós. E ele nos amou ao ponto de dar o seu único filho para morrer em morte de cruz, por amor da raça humana, por amor de cada um de nós, para que hoje eu estivesse aqui pregando a palavra, para que hoje você estivesse aí do outro lado, ouvindo a mensagem do Evangelho. O Evangelho quer dizer mensagem de boas novas, são boas notícias. E nós vivemos em dias, em contextos pelo qual só ouvimos notícias más, tragédias, notícias negativas, mas a mensagem de Deus é salvação de todo aquele que crê. A salvação para aqueles que crêem no Evangelho. A mensagem de Deus são boas notícias de que Deus tem o melhor para cada um de nós, para cada ser humano, em nome de Jesus. Amém? Então Deus tem uma grata nova para cada um de nós. E nesta noite Ele te ama, tem um plano na tua vida. E se Ele não tivesse um plano na sua vida, nem vivo mais você estaria. Não é verdade? Então por isso que você está aí, ouvindo a mensagem, ouvindo esse belo louvor, essa página musical. E com certeza o Senhor tem um propósito para com a sua vida. Ele te ama e Ele deseja te salvar nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, a mensagem que eu estarei pregando hoje se encontra no livro segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículo de número 11, que tem como epígrafe a parábola do filho pródigo. Eu quero dar um tema a esta epígrafe, essa palavra, né? Voltando de onde nunca deveria ter saído. Amém? Então quero chamar a sua atenção, se você tem uma Bíblia em casa, um Novo Testamento, uma Bíblia católica, não importa, mas que você possa fazer uso nesta noite. Se você tem uma Bíblia online, se você está no serviço, está no intervalo, está voltando, está no metrô, está no trem, se você puder abrir aí em Lucas 15, versículo 11, você vai encontrar essa passagem bíblica em Lucas 15, versículo 11, que diz: E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali despediu a sua fazenda e vivendo dissolutamente. O versículo de número 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidades. Versículo 15. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, e o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago de bolota que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, o jovem disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. É o jovem que está aqui, né, falando. E ele diz, versículo 18: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, fazem como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai,
e quando ainda estava longe, viu seu pai. O seu pai o viu, né, distante, que ele tomou uma decisão de se levantar. E avistando o seu pai de longe, diz o texto, viu seu pai, moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Versículo 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vesti, ponde-lhe o melhor anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Amém? Você pode dizer um amém? Glória a Deus por essa palavra. Meus queridos, meus amados ouvintes, você que está aí do outro lado, que está ouvindo aí essa palavra, já ouviu uma página musical, já ouviu um louvor, acabei de ouvir a mensagem agora lida. Essa mensagem aqui ela foi pregada, aqui escrita pelo evangelista São Lucas, mas essas palavras aqui quem disse foi Jesus, claro, Lucas foi quem narrou a mensagem e vai nos dizer que Jesus falou a respeito, glória a Deus, de um homem que tinha 2 filhos. Essa é uma parábola, uma história é uma história diante de uma parábola, claro, e em razão de uma realidade. E ele diz: e o mais moço desses 2 filhos que o homem tinha, chegou diante do seu pai e disse: pai, dá-me a parte da minha fazenda, ou seja, parte da minha herança, que eu quero ir embora. E o seu pai, diz o texto, glória a Deus, que ele repartiu por eles a fazenda. Então ele deu o que era por direito do seu filho, glória a Deus, deu a parte dele, e ali ele vai para uma terra distante. Ele vai agora para uma terra distante, ele vai agora desfrutar, agora dos prazeres que ele estava intentando fazer, estava almejando apreciar outras novidades, algumas coisas na curiosidade na sua vida, na sua faixa etária de idade, com certeza isso veio à sua mente, e ele agora vai ao seu pai. O plano dele agora é abrir mão da sua herança, abrir mão do seu lar, abrir mão da sua família, e ele agora vai até o pai e diz: Senhor, pai, me dá a parte que me pertence. E seu pai reparte por eles a fazenda, e diz a Bíblia, diz o texto, que poucos dias depois desse acontecimento, o filho mais novo ajuntou tudo. Ele juntou tudo, juntou as roupas, né? Fez a mala e ele partiu, né? Partiu, glória a Deus. E ele disse que ele partiu para uma terra distante, longínqua. Ele vai para bem distante, ele pega o dinheiro, né? Faz suas malas, junta suas roupas e ele vai para uma terra muito longínqua, para um lugar que ele não conhecia, nem fazia ideia. Mas o desejo dele era conhecer o mundo, o desejo dele era, né, aproveitar a vida, como alguns até hoje tentam fazer, né? Então diz o texto que ali ele despediu a fazenda, ele gastou tudo. Ele gastou o dinheiro, gastou a herança, porque quando a pessoa tem dinheiro, você tem amigo, todo mundo te cerca, né? Você tem um carro bom, você tem uma boa moto, você tem dinheiro, todo mundo é seu amigo. Todo mundo se chega a você, todo mundo te elogia, te bajula, né? Quem sabe na mesma situação desse jovem, todo mundo cercava ele. Todo mundo estava ali acompanhando, todo mundo estava ali, ele pagando bebida para um, gastando ali, gastando acolá. E tem pessoas que pensam que o dinheiro nunca acaba, né? E esse jovem, com certeza o pensamento dele era esse: curtir a vida. E diz a palavra que, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome. Esse jovem, ele gasta o que tem, gasta a herança, tudo que estava guardado para ele ali, por direito dele, ele vai e gasta com as meretrizes, com as prostitutas, com as cachaças, com as bebidas, as drogas. E agora o homem se encontra falido, sem dinheiro, família distante, uma terra distante, e agora ele padece fome. Aí o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acaba, os amigos, ó, vai embora, né? Porque quando você tem, todo mundo se aproxima. Quando você não tem, ninguém chega junto para te ajudar. E naquele momento, na vida desse jovem, estava assim. O jovem acabou o dinheiro, os amigos vazaram, foram embora, cada um bateu, né? Cada um partiu para o seu lado.
e só ficou aquele jovem sem dinheiro. E diz a palavra que, bendito é o nome do Senhor, havendo gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. O único serviço que apareceu para ele foi cuidar de porcos. Não apareceu muita coisa boa para ele, não. A única oportunidade foi cuidar de porcos. E diz o texto que ele desejava encher o estômago, com a lavagem que vinha para os porcos. E diz que ninguém lhe dava nada. Agora esse jovem se encontra num estado deplorável. Um jovem que tinha casa, tinha comida, tinha roupa, tinha o amor da família, o carinho do pai, tinha um irmão por perto, tinha todo mundo ali em volta dele, não faltava nada. Mas ele sempre achava que não tinha nada, porque tem pessoas que têm tudo e acham que não tem nada. E é onde entra o perigo. As pessoas não valorizam o que têm, não valorizam a família, não valorizam os pais, não valorizam a vida, não valorizam a oportunidade que Deus dá. E aí vai em busca dos prazeres mudando, do prazer carnal, prazeres da carne, Quantos jovens hoje na faixa etária de 12 a 15, 16 anos estão aí em busca, irmãos, dos prazeres carnais? Porque diz a Bíblia que a carne, ela cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro para que não quereis que façais, não façais o que quereis. Então é uma guerra do espírito e uma guerra da carne. Então a carne, ela luta para que o espírito não obtenha êxito na vida do ser humano. Mas diz o texto que esse jovem padeceu fome, desejava comer as bolotas que caía para os porcos, ou seja, lavagem, Ele queria comer as lavagens, não tinha oportunidade, ninguém dava nada. Aí é onde cai em si, porque tem pessoas que só caem em si depois que quebra a cara, depois que se arrebenta. Conselho de pai não adianta, conselho de irmão não adianta, conselho de família não adianta, conselho de amigo não adianta. E a pessoa vai, aí chega um ponto que a pessoa quebra a cara, e aí é onde cai em si. E diz, mas rapaz, onde é que eu estava? Que oportunidade de vida boa que eu tinha, agora olha que situação eu estou. Esse jovem, ele foi humilde, ele reconheceu o estado de situação agravante que ele estava. Esse jovem, ele caiu em si, que ter feito o que ele fez não valeu a pena. Ele viu que realmente estar distante do pai, estar distante da casa do pai, foi a pior burrice que ele fez. Permita a expressão. Foi a pior besteira que esse jovem fez. Porque quando a pessoa está curtindo a vida, na vaidade, no pecado, nas drogas, a prostituição, tá tudo bom, não falta nada, não é verdade? Maior maravilha, a vida nossa, é um paraíso. Mas Jesus diz: eis que vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então a paz que o mundo dá para o homem e a mulher é uma paz falsa, é um arco-íris totalmente falso. Então o mundo oferece uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. O mundo oferece ilusões para a pessoa, e as pessoas acabam indo por essa ilusão, acabam se destruindo. E quantas pessoas não foram ceifadas e são ceifadas diariamente porque elas entram por um caminho sem volta, Jesus disse: entrai pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. E ele disse que não são poucos, são muitos que entram nele. Mas ele disse: porfiai, cuidado, para entrar pelo caminho estreito, porque apertado é o caminho que conduz à salvação. E são poucos que entram por ele. As pessoas hoje não querem. As pessoas não querem o caminho estreito, a porta apertada, Glória a Deus. E esse caminho largo que as pessoas intentam entrar por ela é um caminho sem volta. É um caminho de perdição. É um caminho de ilusões. É uma fachada. É uma falsa paz que transmite na alma dos homens que eles pensam que estão bem, que eles pensam que estão em paz, mas na verdade não estão em paz, porque o final é triste. Olha o final desse jovem como foi. Ele diz, aí ele colocou em si em mente: levantar-me-ei. Ele diz assim, o versículo 17: e caindo em si. Tem pessoas que
precisa ser despertada para cair em si e reconhecer o seu erro, o seu pecado. Glória a Deus. E ele diz aqui, ó, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? Ou seja, os trabalhadores do seu pai estavam mais bem do que ele. Ora, um homem herdeiro de uma grande riqueza estava pior do que os trabalhadores do pai na fazenda. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. É o salário, é o que o homem planta, ele colhe. O homem não planta batata e colhe feijão, o homem não planta feijão e colhe arroz, não. Tudo que o homem planta, ele colhe. Então ele estava colhendo agora a semeadura do pecado, dos prazeres. Ele não queria a vaidade, ele não queria os prazeres, a bebida, as drogas, as meretrizes, as prostitutas. Porque a carne leva a pessoa para isso, inclina-se, a carne inclina-se para o pecado. Então diz o texto que ele diz: levantar-me-ei, e eu aqui pereço de fome, ele está dizendo. Estou passando fome. Com certeza ele diz, tudo que eu estou passando é consequência do meu pecado. É consequência do meu erro. Ele não estava justificando o erro de ninguém, mas ele estava dizendo, eu estou nessa condição, eu estou nessa situação, porque eu procurei fazer isso. E ele reconheceu e disse, levantar-me-ei. Tem pessoas que precisam levantar-se. Não basta só lamentar, não basta só reclamar da situação, mas tem que tomar uma posição, tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma atitude. É necessário não somente se lamentar pelo que está passando, mas é necessário se arrepender, é necessário levantar-se. Quem sabe você não tem força para se levantar, quem sabe você não tem motivações para se levantar dessa situação, do estado que você se encontra. O pecado te levou a uma situação que você não tem forças para se levantar e dizer, eu me levantar-me-ei. Mas em nome de Jesus, receba essa palavra nesta noite, receba a força de Deus para você se levantar, para você tomar uma posição. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes o pecado te derrubou, mas o que importa é o que Deus pode fazer pela tua vida nesta noite. Amém? Então esse jovem, ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele diz, Senhor, meu pai, ele diz, eu não quero que o Senhor nem me aceite como filho, mas me aceita pelo menos como um trabalhador, porque onde eu estou não está confortável, o que eu estava vivendo não estava bem. Então ele diz, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quem sabe você tem feito essa indagação diante de Deus, dizendo, eu não sou digno de ser chamado filho de Deus, eu não sou digno de estar na presença de Deus, porque eu falhei muito, errei nessa área, errei nesse fator, errei nessa situação, errei por muitas vezes, estou errando, continuo errando, e eu não sou digno não. Mas eu quero dizer para você que esse pai, ele não rejeitou não o seu filho, apesar dos erros que ele cometeu, apesar do vacilo que ele deu, apesar dele ter feito o que não deveria ter feito. Mas diz o texto que diz que levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Veja que ele levantando, ele foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai avistou ele, ou seja, o pai estava esperando qualquer momento o seu filho chegar. O pai daquele jovem, não diz o nome, mas o pai daquele jovem estava ali ansioso. Com certeza eu acredito que ele sempre ia ali na porta de casa, ali nas mediações daquele caminho da sua casa, e olhava, e com certeza eu acho que ele dizia assim consigo, quando é que meu filho vai aparecer por esse caminho, por essa estrada? Quando é que meu filho vai voltar? Quando é que meu filho vai aparecer? Estou com saudade do meu filho. E com certeza eu acredito que o amor daquele pai por aquele filho era grande, tão grande. Eu acredito que ele dizia também, eu não vejo a hora de abraçar o meu filho, não importa como ele vier. Ele vindo vivo é o que importa. Ele estando vivo é o que importa, e eu vou aceitar ele da maneira que ele estiver. Mesmo se ele tem errado, se ele gastou tudo, acabou com tudo, mas ele chegando aqui, eu não vou rejeitá-lo.
eu vou recebê-lo, eu vou abraçá-lo, eu vou beijá-lo, eu vou preparar o melhor para ele, eu vou vestir ele de roupas novas, eu vou pôr um anel de honra na mão dele, eu vou pôr sandálias nos pés dele, eu vou fazer uma festa para ele. Qualquer momento que ele aparecer, eu vou fazer isso por ele, porque eu amo ele. Independente do que ele tenha feito, independente de onde eles tenham errado, mas eu vou fazer o melhor por ele. Com certeza eu acredito que o amor daquele pai por aquele filho pensava nessa condição. Então diz que quando ele viu de longe, ele correu. A emoção e a alegria do pai foi tão grande, e ao avistar o seu filho, que ele correu, abraçou e o beijou. Glória a Deus. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Primeiro ponto que a gente vê aqui, a humilhação. A Bíblia diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus para que ele vos exalte. E aquele jovem, ele reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro, reconhece que onde ele estava não estava bom, reconhece o que ele fez não foi certo, reconhece que ele pecou contra o céu, contra o seu pai, e ele diz: já não sou digno de ser chamado seu filho. Em outras palavras, Senhor, tudo que eu fiz não justifica o que eu fiz. Tudo que eu fiz, eu não mereço ser seu filho. Eu desprezei a maior oportunidade. Eu joguei fora, porque tem pessoas que jogam fora a oportunidade que Deus tem dado de estar na presença dele. Quantas pessoas estão afastadas, desviadas do caminho do Senhor, que Deus deu oportunidade, ela cantava, ela orava, ela pregava, ela fazia a obra de Deus, e hoje ela se encontra como esse jovem, né, desejando as bolotas, glória a Deus, e passando fome, perecendo, maltrapilhos, né, irmãos, com a alma triste, abatida, coração amargurado, coração triste, glória a Deus. E agora esse homem, ele vai até o pai e diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, pondo o melhor anel na mão e sandália nos pés, trazei o bezerro cevado e vamos festejar, ele diz, porque este meu filho, e ele diz: vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, perdido e se achou, e começou a alegrar-se. Esse jovem, ele estava, bendito é o nome do Senhor, perdido, mas ele foi achado. Ele estava como morto, mas ele reviveu. Quando a pessoa se arrepende do seu pecado, ela revive das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus. E assim, na vida daquele jovem, o pai disse: vamos preparar uma festa. É a única alegria diante dos anjos de Deus no céu, que acontece nos céus, é pelo arrependimento do pecador. A Bíblia diz que há alegria nos céus pelo arrependimento de um pecador. Amém? Então aquele jovem se arrependeu, aquele jovem se voltou para o seu pai, ele confessou o seu pecado, o seu pai o beijou, o abraçou, o seu pai o aceitou, o recebeu. Eu quero dizer para você que Jesus está de braços abertos. Ele morreu por mim, ele morreu por você, e ele está de braços abertos te esperando. Onde é que você caiu? Quantas vezes você errou? Não importa. Mas o que importa é a sua atitude diante de Deus. Se você tem esse desejo de se voltar para Deus, de se arrepender, porque o provérbio de Salomão diz que todo aquele que confessa suas transgressões e deixa, esse alcança misericórdia. Amém? Então aqueles que buscam ao Senhor encontram. Aqueles que buscam a Deus encontram. Deus é misericordioso e Ele quer perdoar o teu pecado, quer perdoar teus erros, escrever uma nova história, escrever o teu nome no livro da vida. Se você ainda está pensando aí que não tem jeito sim. Enquanto a vida, há esperança. Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar, Jesus quer dar um banho com o seu sangue precioso na sua vida. Amém? Então Ele te ama, Ele tem um propósito para com você. Se você está ouvindo do início até o término dessa live aqui, Deus está falando com você, Deus tem um propósito na sua vida. Ele te recebe de braços abertos, não importa. Um dia também eu tomei essa decisão. Estava maltrapilho, né, irmãos? Nos vícios, nas drogas, no crime, no mundo do crime. Mas um dia eu me arrependi. Um dia eu levantei minhas mãos para os céus e eu confessei a Jesus como meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Eu quero orar por você, quero agradecer pela sua vida.
Se você está aí e deseja aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, aceita Jesus nesta noite, confessa a Ele como teu único, suficiente e exclusivo Salvador, porque Jesus quer te salvar. Hoje é o dia da salvação, amanhã pode ser tarde demais e você fica adiando, você fica dizendo amanhã eu vou, depois eu vou, e esse depois não pode chegar. Amém? Então decida entregar sua vida para Jesus. Entregue hoje sua vida para Jesus. Dobre seu joelho onde você estiver, confesse. Paulo disse que com a boca nós confessamos e com o coração nós crê para a justiça. Paulo disse: com a tua boca confessar Jesus Cristo e em teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvos. Então creia em Jesus Cristo, creia na sua palavra, aceite a Jesus nesta noite, em nome de Jesus. Não permita que o pecado te destrua, não. O pecado tem destruído muitas vidas, muitas almas estão sendo ceifadas, muitos jovens, e você sabe disso. A mídia está aí expondo a violência, o crime, a marginalidade. O pecado está destruindo as vidas, as pessoas. E só Jesus pode te dar paz, só Jesus pode te salvar. Só Ele pode te libertar, só Ele pode te dar a paz que o mundo não pode te oferecer. O mundo te oferece uma paz falsa, mas a paz que Cristo te oferece é uma paz perdurável. Você não precisa se drogar, você não precisa cheirar, você não precisa fumar, você não precisa beber. Não, a paz que Cristo te oferece é uma paz interior, que ela emana de dentro das nossas almas. Jesus disse: quem crê na minha palavra, rios de água viva correrão do seu ventre. É o rio de Deus dentro de nós. Glória a Deus. Muitas vezes cheirei, fumei, me droguei, mas hoje, aleluia, eu sinto a alegria de Deus na minha vida. Eu não preciso disso para ser feliz. Eu não preciso fumar, se drogar para se sentir em paz. Nós precisamos de paz de Cristo. Jesus disse: eu vos dou a paz. A minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Então, que você possa tomar essa posição e entender que na vida daquele jovem não é diferente na sua também, né? Você precisa entender o propósito de Deus, o plano de Deus para a sua vida, que Ele tem para contigo. Glória a Deus. Aquele jovem desfrutou de muitas vaidades no mundo, curtição, bebida, balada, festa, glória a Deus, mas nada daquilo satisfez a sua alma. Ele teve a oportunidade de não ter morrido naquela situação, amém? Ele teve a oportunidade de não perecer. E quantas pessoas têm tido a oportunidade, não pereceu, porque Deus é misericordioso com a sua vida e está dando mais uma oportunidade. Deus está te dando mais uma oportunidade hoje de você aceitar a Jesus, de você se arrepender do seu pecado, de você confessar a Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque o dia da salvação é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. A nossa vida é passageira. Hoje eu estou aqui, amanhã posso não estar mais. Hoje você está vivo, amanhã você não pode estar mais. Não somos eternos, somos mortal. E nós devemos aceitar a Jesus para um dia morarmos no céu com o Senhor, livre do pecado, livre de toda dor, livre de toda condenação. Então Jesus deseja te salvar nesta noite, amém? Glória a Deus, que Deus em Cristo te abençoe na noite desse dia. Tenha certeza de que Deus te ama, amém? Glória a Deus. Aquele jovem, todo mundo desprezou ele. Os amigos vazaram, os amigos correram, curtiram, gastaram, comeram, gastaram tudo que ele tinha, mas no final aquele jovem só ficou ele e os porcos. Assim é na vida das pessoas sem Deus. Elas terminam sem nada, sem paz, sem Deus e sem salvação. E aqueles que buscam o Senhor encontram. Jesus está de braços abertos, Ele te aguarda, mas depende de você. Glória a Deus. Faça como aquele jovem: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aquele pai o abraçou, presenteou ele com uma grande reconciliação. Assim é na vida do homem e da mulher. Deus quer reconciliar, te dar uma bênção da reconciliação. Deus é um Deus de oportunidade e Ele quer te dar essa oportunidade nesta noite. Volte-se para Deus, confesse a Jesus Cristo, porque Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Então esta é o propósito de Deus para com a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua semana. Glória a Deus. E entenda que não é religião que salva e liberta ninguém.
é Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando nós confessamos a Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados. E nós somos aceitos por Deus por meio da nossa fé. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. E não é dom de nós, é dom de Deus. É Deus quem nos dá o dom e o privilégio de ser aceito por Deus por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Que se você está decidindo entregar a sua vida para Jesus hoje mesmo, está aí de joelho orando, está aí dizendo: Senhor, quantos mal eu fiz, quantos erros eu cometi, mas chega, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia da reconciliação. E a maior bênção na vida do homem é a salvação da vida eterna. Amém? Riquezas material não é sinal de bênçãos garantidas na nossa vida, mas a maior bênção é a salvação da vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Irmão Liedson, Pai do Senhor, em nome de Jesus, glória, saudade do irmão Eliedson, grande guerreiro aí também. Trabalhamos muito na seara do Senhor. Então tenha certeza, meus amados irmãos, um abraço aí para os irmãos em Garanhuns. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então Jesus, ele nos direcionou para esse fim: pregar a palavra, levar o evangelho da boas novas a todas as nações, todas as gente, todos os lugares. Amém? Então Jesus, ele deseja salvar, mas você precisa tomar a sua decisão de salvação, de vida eterna. Amém. Deus abençoe grandemente. Nas próximas lives estaremos aí juntos, em nome de Jesus. Amém? E tenha a certeza que o Senhor é bom e Ele é misericordioso, e Ele te dá uma oportunidade mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor Jesus para você, que você possa descansar, ter uma boa noite de paz, em nome de Jesus.